Boa tarde. A oposição na Câmara dos Deputados está articulando um projeto de anistia que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, deve se reunir com o presidente da Casa para discutir os detalhes dessa proposta. A votação do projeto ganhou apoio significativo. Entre os principais defensores da medida está o governador aqui do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele busca garantir que a anistia possa ser aplicado caso haja condenação no processo em curso no STF, onde Bolsonaro é julgado junto com outros 7 réus por tentativa de golpe. Paralelamente às negociações políticas, a defesa do ex-presidente solicitou ao STF a anulação do acordo de delação premiada do Mauro Cid devido às supostas contradições nos depoimentos prestados. O julgamento será retomado na próxima terça-feira com o voto do relator Alexandre de Moraes e espera-se que uma decisão final seja anunciada até sexta-feira, 12 de setembro. Confira agora outros assuntos dessa edição. Acidente no mesmo local onde caiu uma passarela gera congestionamento na rodovia Anchieta, em Cubatão. Vereador Topete solicita a criação de rotatória em 2 bairros da cidade. No plenário do Legislativo cubatense, o vereador Tinho apresenta moção de aplauso. A homenagem foi destinada à Escola Estadual Parque dos Sonhos. Hoje é quinta-feira, 4 de setembro de 2025. Fique por aqui, vamos juntos, o seu Últimas Notícias, primeira edição, começou. Ontem, um acidente gerou congestionamento na via Anchieta, próximo do ponto final da Fabril. Foi bem naquele ponto, gente, onde caiu uma passarela há um tempo atrás, após ser atingida por um caminhão, lembra? Olha, segundo informações do Centro de Controle da Artesp, uma carreta trafegava pela rodovia quando o condutor, ao ver o fluxo à sua frente em velocidade reduzida, mudou de faixa e, em seguida, voltou para a faixa em que estava. A carreta acabou colidindo na lateral de uma outra que estava na faixa. Após o impacto, a carreta carregada de milho bateu no guarda-reio, se espalhando pela pista. A carreta que sofreu o impacto lateral acabou batendo em outra que estava parada no acostamento. Mesmo com todas essas batidas entre carretas, ainda bem, ninguém ficou ferido, não houve feridos aí com este acidente. Agora eu volto a dizer uma coisa que eu falei lá atrás, quando a passarela caiu ali na via Anchieta, próximo do ponto final da Fabril, onde tem residências naquele local. É necessário que os caminhoneiros, a maioria, uma turma, tomem consciência quando estiver ao volante, tá, gente? Porque não está dirigindo só para você, mas sim para o outro. Principalmente à beira da estrada, onde tem residências. É necessário respeitar os limites de velocidade, principalmente aqui na cidade de Cubatão, como eu acabei de falar, onde beira a residência pelas rodovias Anchieta, Cônigo Domênico Rangoni, Imigrantes e todas as outras, onde portam essas residências, né? Para que não venha aí atingir as casas, não venha tirar a vida de outras pessoas. Como eu falei, nesse acidente, ainda bem, ninguém ficou ferido, mas, caminhoneiro, você precisa redobrar a sua atenção de velocidade nas estradas de todo o nosso país, não só aqui em Cubatão. O vereador Topete apresentou um requerimento solicitando a criação de uma rotatória entre os bairros Vila Nova e Natal. Durante a 27ª sessão ordinária, o presidente da Câmara de Cubatão, vereador Alexandre Mendes Topete, solicitou que o governo municipal, através da Companhia Municipal de Trânsito, a CMT, realize estudos técnicos visando a implantação de uma rotatória nas proximidades da UMI Luiz Peruzzi, com a finalidade de melhorar a fluidez do tráfego e aumentar a segurança de todos que passam por ali diariamente. Essa rotatória, Washington, vem ali de encontro com aquela população que vem ali da Vila Natal e da Vila Esperança, próximo ao Colégio Peruzzi, onde tem aquela rotatória que demora para poder chegar de volta na Vila Natal, sentido ao contrário. Então a população pede socorro ali, faz tempo que se cria uma rotatória que nem foi feita ali na Avenida R. com a Avenida 9 de Abril, para poder facilitar o trânsito para a população ali daquele bairro. Principalmente ali nos horários de pico, não é brincadeira não. Positivo, ali a gente vê aquela loucura que é carro estacionando, a CMT querendo multar e a gente vê a dificuldade. Fazendo aquela rotatória antes do colégio, eu acredito que vai facilitar o trânsito local ali para vários. Turma, buscando garantir que todos tenham acesso aos serviços de saúde e atenção primária após o horário de expediente,
As unidades de saúde seguem com seus horários estendidos, das 5 horas da tarde até as 7 horas da noite. Nas unidades, os munícipes podem realizar consultas, tomar vacinas e consultar aí os seus procedimentos de rotina. Para saber qual é o dia e horário da unidade estendida mais próxima da sua residência ou do seu trabalho, basta você acessar o site cubatão.sp.gov.br. Ainda no assunto saúde, nós vamos falar agora de um avanço pelo SUS. O governo federal começou a implementar uma tecnologia inovadora, 100% nacional, para detectar o câncer de colo de útero através do Sistema Único de Saúde. O HPV é hoje a principal causa do câncer de colo de útero, o terceiro tipo mais incidente em mulheres, com mais de 17 mil casos entre 2023 e 2025. Uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer aponta 15 mil casos da doença a cada grupo de 100 mil mulheres. Câncer, quando a gente utiliza essa palavra, a gente está querendo se referir a um tumor que tem uma característica de ser maligno, né? Ele tem uma malignidade. Então, quando a gente fala câncer do colo do útero, eu estou falando de um tumor maligno que atinge o colo, inicialmente, e que, se não tratado adequadamente, em tempo oportuno, ele pode evoluir e atingir outros órgãos ali ao redor, inclusive a distância, o que a gente chama de metástase. Por conta disso, o governo federal começa a inserir no SUS o teste de biologia molecular DNA-HPV. Segundo a pasta, um teste moderno e inovador que trará algumas mudanças em relação ao exame citopatológico Papa Nicolau. Papa Nicolau é um dos exames mais tradicionais que a gente tem dentro da medicina, né, da área principalmente, obviamente, de ginecologia. E o objetivo dele é rastrear o câncer do colo do útero, ou seja, que o nosso objetivo é tentar diagnosticar de maneira mais breve possível as pacientes que eventualmente forem ter algum tumor no colo do útero. Através desse exame, ele já nos direciona para um diagnóstico e um futuro tratamento. A implementação do novo teste possibilitará o rastreamento em cerca de 5 milhões de mulheres em 5 anos. Essa é uma parte do Plano Nacional de Enfrentamento do Câncer de Colo de Útero, criada pela Pasta da Saúde. Isso tem uma importância muito grande, algo que foi implementado agora pelo governo, que vai ser implementado no SUS de maneira geral, ainda ao longo dos próximos meses e tudo mais. E o que tem de benefício? Ele é um exame muito mais direcionado, muito mais específico. Se eu tenho um problema de tumor de colo do útero, eu estou falando que existe um HPV. Agora, o Papa Nicolau, ele me dizia, existe um problema, só que ele não me dizia o agente causador. Agora não. Com essa tecnologia, que na verdade não é uma tecnologia nova, ela é nova no nosso sistema, ela já existe em outros países, né, comprovadamente muito eficaz, ela consegue me dizer já diretamente, olha, existe um HPV, o HPV é esse tipo, e a gente já sabe, de acordo com esse subtipo que a gente fala, se ele aumenta a chance daquela paciente ter ou não um câncer do colo do útero. A meta do governo federal é que, até dezembro de 2026, o rastreio do novo teste esteja presente no SUS em todo o território nacional, assim beneficiando 7 milhões de mulheres de 25 a 64 anos. Essa nova tecnologia, o método de coleta é o mesmo. Então, o posicionamento da paciente, a colocação daquele aparelho no interior da vagina, que é o espéculo, a identificação do colo, tudo isso não vai mudar. Vai mudar o intervalo de realização do exame. O Papa Nicolau, a recomendação é que se faça a partir dos 25 até os 64 anos de idade, com um intervalo de 3 anos, se nós tivermos 2 exames negativos. Então, a cada 3 anos, a mulher deveria se submeter a essa repetição de exames, e assim até os 64 anos. Com a nova tecnologia agora, isso vai aumentar esse intervalo. Então, a idade de início continua a mesma, vai ser a partir dos 25 anos de idade, que é a recomendação, e a partir daí, se ela tiver um exame negativo, ela vai realizar os exames a cada 5 anos somente. O tumor de colo do útero está intimamente relacionado ao fato daquela paciente ter no organismo dela a presença de um vírus chamado HPV. Se ela tem câncer do colo do útero, ela tem HPV. Não quer dizer que todo mundo que tem HPV tem câncer de colo do útero. Isso é uma coisa muito importante de se dizer. E hoje em dia, como prevenção, nós temos, obviamente, os cuidados que toda mulher deve ter para não se contaminar com o HPV. Isso é uma maneira de se prevenir. Então, obviamente, nas atividades sexuais, o uso do preservativo masculino, preservativo feminino, obviamente.
E a outra forma de prevenção, muito difundida agora atualmente, desenvolvida há alguns anos e que está tendo aplicabilidade boa, que é o uso da vacina contra o HPV, que tem disponibilidade também pelo SUS. Bacana demais, né? Então, gradualmente, o SUS terá esse avanço à saúde, principalmente para você, mulher, fique atenta, faça o seu exame. E agora, como o médico explicou na reportagem, tem um período certo a você voltar a fazer com essa nova tecnologia, então mantenha a sua saúde em dia. Olha, depois do intervalo, o vereador Tinho apresenta a moção de aplauso para a Escola Parque dos Sonhos. E você vai ver também o clima que promete esquentar para esse mês de setembro aqui na nossa região. Para você, imagens do Pira do Jardim Casqueiro, aqui na cidade de Cubatão, mais um dia ensolarado, quente também por aqui. Nós estamos também pelas redes sociais da TV Câmara Cubatão, no Facebook, Instagram e no YouTube. Os termômetros marcam agora, gente, olha só, 31 graus. Não sai daí, voltamos já. Por conta da senhora ter perdido bastante peso, seria indicado a gente fazer alguns exames de sangue que a gente pode colher aí na sua casa. Você não precisaria ir no posto. A senhora toparia? Sim, topo, sim. Eu gostei muito, muito mesmo. Me trataram muito bem, um ótimo médico, mas muito bom mesmo. Conversamos, eu contei tudo como aconteceu, né? Depois eu melhorei, ela fala muito bem, né? Eu gostei muito. Eu acho melhor aqui na minha casa, que parece que a gente fica mais à vontade, né? Sei lá, é muito ruim. Sair daqui para lá, tem que arrumar carro. Eu não tenho carro. Então eu prefiro que venha aqui, eu gosto muito. O Detran está cada dia mais perto de você. 90% dos serviços já são digitais. E agora você também pode acessar pelo WhatsApp ou procurar os postos de atendimento que se multiplicam por todo o estado. E através do programa Respeito à Vida, o Detran está investindo 500 milhões de reais em obras para prevenir acidentes e salvar vidas. Mais eficiente, mais perto de você. Detran, Governo de São Paulo. O que o agro paulista tem de diferente? Para produzir 40% do PIB do estado, o nosso agro tem a força do Lorival, tem a experiência da Lucinéia, tem mais de 1 bilhão em investimentos. Tem crédito rural para aumentar a produção, tem suporte para os prejuízos causados pelo clima e tem até facilidade para comprar o trator. Por tudo isso, a gente afirma com muito orgulho: nosso agro tem força. Governo do Estado, São Paulo, são todos. De volta com o seu N1, e você lembra que recentemente uma reportagem do Lucas Sena nos contou aí o reconhecimento mundial da Escola Parque dos Sonhos aqui em Cubatão? Pois bem, essa mesma unidade de ensino recebeu aqui no plenário da Câmara Municipal uma moção de aplauso à iniciativa do vereador Tinho. Acompanhe. O vereador Marcos Roberto Silva Tinho apresentou uma moção de aplauso à Escola Estadual Parque dos Sonhos, localizada no Jardim Nova República, que nos últimos anos vem revelando inúmeros atletas e conquistando diversas premiações educacionais e esportivas e sempre representando a cidade de Cubatão pelo Brasil todo. Uma satisfação muito grande e uma alegria imensurável quando a gente tem o prazer e a honra de falar desses jovens e desses adolescentes. Se não fossem as mães, familiares, não seria possível que vocês hoje pudessem estar aqui recebendo essa linda homenagem, porém singela, mas de coração e de muita importância. Meu objetivo desse parlamento sempre foi proporcionar o melhor para nossas crianças e para todos os nossos munícipes. Sendo assim, com leis, com projetos que possam melhorar a vida das pessoas. E eu não poderia deixar de falar
dos nossos projetos, tanto no futebol como na música, em todos os segmentos que são do esporte. Segmentos esses que a gente sabe da dificuldade daqueles que se comprometem, como você, Pio, de fazer o esporte acontecer. Sabemos das dificuldades e sabemos a luta que é fazer o esporte. Mas contem sempre com este vereador, que estaremos sempre à disposição para fazer o nosso melhor. Diretores, professores, atletas e funcionários do Parque dos Sonhos estiveram no plenário para receberem a moção de aplauso, um reconhecimento e alegria para todos. A gente recebe essa homenagem com muito orgulho, né? Porque mostra como a escola faz esse trabalho de acolhimento, de trazer os alunos, de olhar para eles como seres humanos e o que eles precisam de verdade, e a partir daí apostar nessas questões. Então lá na questão do esporte, com o vôlei, com a patinação, a cultura com o teatro, além do trabalho que a gente faz de reconhecer o aluno enquanto ser humano. Parabéns, então, aos responsáveis e também aos alunos, né, que fazem parte da escola, do projeto, que, como nós trouxemos aqui com a reportagem do Lucas Sena um tempo atrás, foi reconhecida mundialmente. E agora, muito bacana também ser reconhecida dentro da cidade, né, no Poder Legislativo Municipal. Realmente muito bacana, parabéns. Olha, o PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, cresceu 0,4%, puxado pelo aumento no consumo das famílias e serviços. Esse resultado fez com que o PIB atingisse seu maior patamar na série histórica, que teve início em 1996. Em relação ao segundo trimestre de 2024, a economia brasileira alcançou 2,2%. Os dados integram aí o sistema de contas nacionais trimestrais divulgadas pelo IBGE. Segundo um estudo do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas na Baixada Santista, o mês de setembro será de altas temperaturas e ar bem seco, viu, gente? Aqui em Cubatão, o calor poderá se intensificar aí em alguns dias do mês. Se preparem para enfrentar o calor na cidade. O clima vai ficar mais quente na Baixada Santista para o mês de setembro. Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, uma mudança constante entre o inverno e a primavera com tempo seco. A Defesa Civil ela emitiu uma informação, um boletim meteorológico para o mês de setembro, fazendo uma análise de todo o estado. A Baixada Santista, o nosso litoral paulista, vai enfrentar um início de setembro bastante seco. Nós teremos alguns episódios de chuvas, mas bem abaixo do que é a média para o período. O meteorologista do Clima Tempo, Guilherme Borges, explica sobre os impactos no fenômeno do Laninha, tanto para a região sudeste quanto para o município de Cubatão. Mas, de maneira geral, a tendência que a gente vê agora é que é um fenômeno fraco, que deve se estabilizar ali pelo fim da primavera, e, consequentemente, ficar até um pedaço do verão. Então, os impactos para a região de Cubatão não seriam tão significativos na questão tanto da distribuição da temperatura quanto na chuva. A população deve ficar em alerta, mesmo com o clima mais quente, pois há riscos de queimadas, fuligem no ar e incêndios, por conta da temperatura. Já as chuvas mais intensas, que vão ocorrer na terceira quinzena do mês, há sinais que merecem toda a atenção. Segundo, nos episódios de chuvas, quando elas chegarem aqui, nós vamos ter aqueles cuidados de sempre com a nossa Serra do Mar, com as pessoas que moram em áreas de encosta, para estarem atentas aos sinais dos deslizamentos de terra. Esse é um principal risco para Cubatão. Temos os pontos de alagamento nas áreas mais centrais da cidade, mas os principais riscos associados às chuvas na região são, de fato, os deslizamentos de terra. É claro, a população precisa saber o que fazer. Por isso que a gente tem levado treinamento, capacitação para evacuação emergencial em momentos de desastre. Mas o cidadão tem que saber enxergar os sinais do deslizamento. E aí vão eles, Paredes com rachaduras novas que vão surgindo, portas e janelas que enroscam, árvores e postes que começam a inclinar e um muito perceptível, aquela água barrenta que começa a descer da encosta e vai indo pela guia, A gente vê aquela água vertendo pela rua, aquela água barrenta. Gente, é um sinal claro de que o morro pode deslizar. Para os próximos dias na cidade, podemos esperar por aumento de temperatura. Cubatão, o tempo segue quente e seco pelos próximos dias. A gente vai ter uma passagem de frente fria no fim de semana, pelo litoral, mas que traz pouquíssima chuva.
A gente vai ter um pouco de nebulosidade, o tempo fica realmente mais fechado em termos de cobertura de nuvens, mas o sol ainda passa, né? Aparece um sol entre nuvens e a gente vai ter um momento ali de chuva fraca, mas nada de chuva volumosa que possa trazer riscos à população, como alagamentos, deslizamentos de terra. Bom, tá aí o alerta, né, da reportagem de Letícia Sanvez. Obrigado pelas informações, Letícia. Então, gente, é o momento de se hidratar, né? Ainda mais com esse ar seco, ar quente. A gente vai começar agora a transição de estação, né? O calor vai começar a aparecer com mais frequência e nada mais do que necessário a gente cuidar, obviamente, da nossa saúde para não sofrer os impactos aí futuramente. Agora para vocês, imagens do Piro de Jardim Casqueiro, aqui na cidade de Cubatão, mais um dia quente, como eu falei ali na passagem de bloco, né? Os termômetros marcam agora 31 graus aqui em Cubatão, as rajadas de vento sopram aí 20 km por hora. Nós vamos conferir mais detalhes então do tempo, na previsão, com a Cris Castanheira. A sexta-feira amanhece com tempo firme e céu aberto, com o sol aparecendo nas primeiras horas do dia. No período da tarde, o céu fica encoberto, mas sem previsão de chuva. As temperaturas apresentam leve queda, ficando entre 17 e 23 graus. Os ventos são moderados ao longo do dia e a umidade relativa do ar varia entre 72% e 96%. Obrigado, Cris, e vamos juntos falar de esporte por aqui. Rodou a vinheta, vai entrar em campo comigo, Lucas Sena. Boa tarde para você, boa tarde, vem para cá. Como você está, tudo bem? Tudo bom? Tranquilo. Bora lá então, falar esse de esporte. Esse calorzinho gostoso que tá fazendo, né? Tá calorzinho gostoso? É, agradável. Né? Rapaz do céu. Turma, Brasil enfrenta o Chile já pensando na Copa, Sena. É isso, né, Jefinho? Hoje, logo mais às 9h30 da noite, Brasil e Chile pela 17ª rodada das eliminatórias e porque já pensando na Copa do Mundo. O Brasil já está classificado, né? Está na terceira colocação, já conseguiu a pontuação necessária já para pensar na Copa de 2026, já está pensando nos jogos lá na América do Norte. Então, o Ancelotti fez a convocação com testes, né? Trouxe novos jogadores e assim vai fazendo uma rodagem principal no elenco. O Santos, olha, o Brasil vai enfrentar o Chile no Maracanã depois de 2 anos, a última vez que ele esteve no lendário estádio, né, um dos templos do futebol mundial. Perdeu para a Argentina por 1-0 em 2023, expectativa de 60 mil torcedores, vai ter festa, vai ter show da Ivete Sangalo antes do jogo, durante o intervalo. Jogadores que foram campeões com a seleção brasileira vão ser homenageados. Então, Jefferson, é um clima de festa e é o que a gente espera, né, que aconteça no jogo de logo mais. O Brasil vai enfrentar o Chile, que é o último colocado das eliminatórias, está com o técnico do Sub-20, o Nicolás Córdova. Ele também está fazendo testes, né, já que a seleção chilena não tem chances de ir para a Copa do Mundo, até porque com a pontuação que ela está, não consegue nem ir para a repescagem. Né? A repescagem é o quê? O último colocado, digamos assim, da lista dos classificados enfrenta o time da Oceania, né? Ali do continente da Oceania. Então, nem isso o Chile consegue, então o técnico resolveu convocar novos nomes e assim dar mais rodagem e aquele gostinho para o jogador, né, que está desempenhando bem, e falar que serviu a seleção chilena, Jefinho. Olha, ano que vem vai ser aquele ano vibrante, né? Todo mundo aí torcendo pelo Brasil. É isso, aquela união que não tem preço, hein? É, aí tem a união e no fim tem a desunião, né? Já que tem eleições também, né? É, exatamente. Mas é papo para só para o ano que vem. Hein? Olha, calma. Clubes aproveitam a data FIFA para recuperar jogadores lesionados e aí começar já a pegar pesado nos treinos. É isso, Jefferson, porque a gente falando do treino é porque o Santos é o único dos 4 grandes que está com um novo treinador, né? E a gente começa falando por ele porque ele é o único que tem uma lista baixa, né, de contusão, que é o William Arão. O William Arão que veio, né, estava sem contrato, encerrou seu contrato com o time grego, veio para o Santos, acabou jogando 2 partidas e uma delas teve um edema na panturrilha direita. E desde então ele não vem figurando nem nos bancos de reservas dos times, né, quando o técnico faz as escolhas dos atletas. Ele vem se recuperando. Ontem, na entrevista coletiva que você acompanhou um trecho na segunda edição, o Alexandre Matos falou sobre o William Arão, que especulou que ele queria sair do Santos, que ele estava insatisfeito. Ele falou que isso é mentira e que o William Arão ele tem um papel de liderança, tanto dentro do campo quanto fora, auxiliando e apoiando aí os jogadores. Agora a gente sobe a serra e vai falar do São Paulo, porque o São Paulo tem uma lista extensa, né? Tem Oscar, Lucas Moura, Luiz Gustavo, Caleri, Marcos Antônio e Hugo. Esses 2 últimos que eu falei, eles vão ter um atraso mais para retornar à equipe, né?
o Caleri e o Hugo porque eles estão com uma lesão ligamentar, ou seja, sofreu uma lesão no ligamento do joelho. O Luiz Gustavo já está treinando, né, ele que teve um tromboembolismo pulmonar, junto com a Arboleda, que teve uma lesão muscular. Ou seja, eles estão praticando e assim já estão treinando e podem estar à disposição do técnico Hernan Crespo, junto com o Marco Antônio. O Corinthians está aproveitando para recuperar Yuri Alberto, um dos principais atacantes do time, desde que ele fez a cirurgia na hérnia inguinal, nome difícil e complicado. José Martínez está se recuperando de uma lesão na mão esquerda e ele também pode ser cotado também a já voltar depois dessa data FIFA. Mateuzinho, outro lateral direito, teve um problema na coxa direita e ele também está tranquilo, digamos assim, não foi nenhuma lesão nem nada grave, então ele pode voltar para a equipe assim que voltar à competição do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil que a equipe joga. O único que é uma incerteza é Ranieri, teve uma lesão também na coxa direita, só que o Corinthians não falou quando, nem no tempo de recuperação, nem o grau da lesão. Para a gente encerrar esse momento, digamos, departamento médico aqui do esporte, Rafael Veiga, ele que foi um dos grandes destaques do Palmeiras, ele está se recuperando, né, do problema no pubis e também da sua saúde mental, que como o Abel Ferreira falou, devido às críticas, ele não poder estar correspondendo em campo, ele está se chateando, está se magoando, mas está recuperando a sua saúde física e mental para poder voltar a ser uma arma importante para o Alviverde, Jefinho. Você sempre fala aqui sobre a SAF, né? Sim. Agora eu queria que você explicasse pra gente o que é a SAFiel, né? Ali é onde os torcedores seriam os donos do clube? Isso. Como assim? Como é que funciona isso? Então, pelo nome, né, já falou, SAFiel, que leva para a torcida do Corinthians, né? A fiel torcida do do Alvinegro do Palestra Itália. Calma, vou corrigir. Do Alvinegro de Itaquera. Corintianos não me espanquem, pelo amor de Deus. Eu errei agora feio. Errei fui no Cassino. O que acontece? Empresários corintianos, desde fevereiro, estão fazendo estudo para ver a possibilidade dessa SAFiel. A SAFiel seria o quê? Onde os torcedores seriam sócios do clube, né? E assim eles poderiam tomar conta, poderiam tomar decisões direcionadas ao comando da equipe. E aí o que acontece? Seria uma SAF democrática, né? Aí o que acontece? O clube aportaria as propriedades do futebol e dívida, enquanto a SAF pagaria as pendências e garantiria investimento. No fim das contas, eu resumo, o torcedor seria a conta do próprio clube. É uma questão meio arriscada, né, Jefferson? Bem interessante, até porque não contratou o jogador não desempenhou bem, vai lá e demite, manda embora, assim. Eu acho muito interessante, mas precisa ser um pouco mais estudado, né, para saber misturar, para saber separar razão da emoção, né? Justamente isso que eu ia falar, né? Estudar. Precisa de um estudo para que isso venha acontecer. Até porque no calor da emoção, dependendo do placar, como é que venha a ser o resultado ali da partida, os torcedores podem se irritar e aí esbarrar justamente nesse conflito. É uma questão muito interessante, né? E também a torcida do Corinthians, que é bem assídua, né? Tem a vaquinha do estádio, né? Já arrecadou quase 40 milhões de reais, então, ou seja, a torcida do Corinthians é bem fiel mesmo. Então, assim, imagina se perde um clássico, né, para o Palmeiras, que é um dos grandes rivais, um jogador foi mal, o técnico não teve um bom desempenho. Vai mandar embora, vai ter a racionalidade de falar, não, peraí, vamos dar mais continuidade. É uma coisa interessante, mas tem que ser muito bem elaborado, né? É sentar e estudar, não tem outra, tá? Turma, obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para você. Às 6h15 tem segunda edição com o Lucas Sena. É isso, às 6h15 estarei aqui de volta na segunda edição para trazer mais informações da nossa demanda Cubatão, do Parlamento Cubatense e deixar você muito bem informado. E nós estamos também pelas redes sociais, Lucas. É isso, TV Câmara Cubatão, Instagram, Facebook, YouTube, como você sabe, por lá você acompanha a nossa programação ao vivo, fica muito bem informado com o que acontece na Casa de Leis Cubatense e na nossa Rainha das Serras. Uma ótima tarde para você, tchau.